Minha sogra diz que uma mulher de verdade serve os mais velhos no seu casamento, mas seus próprios sogros ouviram, e como ela não fez isso no dela, minha sogra poderia começar agora. Ela vem de uma família extremamente ortodoxa e conservadora, embora toda essa situação seja simplesmente porque ela é uma sogra ruim comigo. Minha sogra sempre foi muito fria comigo, mas nunca disse nada diretamente contra mim, nem tentou me insultar de nenhuma maneira. Ela tem um único filho, meu marido, e não quer ficar do lado ruim dele, então sempre tentou manter as coisas civilizadas comigo, mesmo que não me gostasse muito. Ela não mostra isso de forma tão óbvia. Meu marido e eu ficamos noivos depois de namorarmos por 3 anos. Durante todo o processo de planejamento do casamento, ela tentou ser o mais controladora possível, até que meu marido pediu para ela se afastar. Mesmo assim, no dia do meu casamento, algo teve que acontecer. Logo antes de servirem o almoço depois da cerimônia, ela nos disse, a mim e ao meu marido, que precisávamos esperar. Ao que parece, ela acreditava que em vez de eu me sentar com os convidados e jantar como pessoas normais, eu deveria servir aos nossos convidados, especialmente aos mais velhos, já que esse era o meu primeiro dia como esposa e eu deveria aceitar o papel de servidão. Achei uma ideia ridícula. Não existe nenhuma geração que acredite nisso, e achei muito ofensivo porque ela me disse isso especificamente, não ao meu marido. Corrijam-me se eu estiver errada, mas se ela está me pedindo para respeitar a geração mais velha, então acho que o mesmo deveria se aplicar ao meu marido também. Antes que eu pudesse dizer algo, os sogros dela intervieram e disseram que, nesse caso, ela deveria ter feito o mesmo no seu casamento também, mas não fez. Então, ela podia compensar isso agora ou parar de dizer bobagens. Em seguida, os avós maternos e paternos do meu marido começaram a discutir, enquanto minha sogra simplesmente saiu da sala furiosa. Depois que ela saiu, não esperamos que ela voltasse e continuamos com os eventos do dia. Algumas horas depois, a vimos por aí e as coisas pareciam estar normais. A briga e tudo mais aconteceram em particular, mas em público todos se comportavam normalmente. Então assumi que estava tudo bem. Não queria que ela estragasse o meu grande dia, então esqueci do assunto. Agora já se passaram alguns dias e ela insiste que eu deveria me desculpar com ela, porque devido à minha negligência, foi ela quem recebeu gritos dos sogros dela. Afirma que tudo isso poderia ter sido facilmente evitado se eu simplesmente tivesse aceitado servi-la no almoço. Ela tem me incomodado por alguns dias com ligações telefônicas e mensagens. No final, ontem à noite eu explodi e disse a ela que eu desejava ter pensado melhor antes de falar, porque ela teve uma atitude tão terrível e retrógrada. Disse a ela que não ia mais tolerar isso. Também disse que não tinha interesse em falar com ela nunca mais e depois a bloqueei. Por minha causa, meu marido também decidiu não ter mais contato com ela. Pelo que ouvi de meu sogro, ela parece um trapo sujo e molhado de tão triste que está, e ele está tentando fazer com que voltemos a falar com ela. Sim, mas eu não quero, e por minha causa, meu marido também não quer. Isso é o que me faz sentir um pouco culpada, o fato de que meu marido também não fala com ela por minha culpa. Então, para responder algumas das perguntas dela, sim, minha sogra nasceu e cresceu aqui nos Estados Unidos, e seus pais também são americanos. Só que seus pais e sua família são extremamente conservadores, então ela cresceu com essas crenças. De qualquer forma, essa situação não tem nada a ver com isso, porque eu não conheço nenhuma tradição que sugira isso. É simplesmente ela sendo uma sogra desagradável e ponto. De fato, o lado paterno da família do meu marido também era um pouco assim, tanto que o casamento deles foi arranjado pelos pais, mas eles acabaram se gostando, então se casaram. Felizmente, meu sogro é um pouco mais progressista, então ele se adaptou aos tempos, e os pais dele também fizeram o mesmo. Por isso, meu marido não se parece muito com o lado da família da mãe dele. Infelizmente, a família da minha sogra manteve-se apegada a essas tradições antiquadas. Toda a ideia de servir os convidados antes de se sentar para jantar era parte das tradições da família dela. Isso não significa necessariamente que tenha que ser parte das minhas também, mas por algum motivo, ela simplesmente assumiu que deveria ser. Ela não fez isso no casamento dela, então seus pais conservadores não pediram nada disso. Claro que eles a defenderiam no meu casamento, mas essa tradição não existe. Ela simplesmente não fez, mas queria que eu fizesse, provavelmente como uma forma de poder. Seja como for, até agora ela tem sido educada comigo por respeito ao filho dela, mas até meu marido já me disse que no passado, ele teve muitos problemas com a mãe dele, embora sempre tenha tentado se dar bem com ela. O relacionamento deles sempre foi um pouco tenso. Desta vez, ele achou que ela foi muito desrespeitosa comigo e que me pressionar a me desculpar era levar as coisas a outro nível. Então, ele decidiu que não ia mais falar com ela até que eu decidisse perdoá-la, o que não tenho intenção de fazer, porque a intenção dela era arruinar o meu casamento com suas palhaçadas. Enfim, espero que isso esclareça tudo e traga mais contexto para a situação como me pediram. Atualização 1. Muito obrigada a todos que comentaram na minha postagem.
Meu marido e eu decidimos que vamos manter nossa decisão de não falar com ela honestamente. Neste momento queremos aproveitar nossa fase de recém-casados e não podemos com uma sogra assim. Daqui a alguns dias, vamos viajar para a lua de mel e queremos aproveitar isso ao máximo. A melhor maneira de fazer isso é não nos envolvermos com os pais dela, especialmente com a mãe dela. Mesmo o pai dela tem agido de forma muito estranha desde que paramos de falar com ela. Normalmente, ele não se envolve em dramas familiares como esse, ele é mais do tipo estoico, gosta de fingir que não sabe o que está acontecendo, só para não ter que dar sua opinião e se meter em nenhum problema. Sempre foi assim, ou pelo menos foi o que meu marido disse e o que eu também notei. Mesmo no dia do casamento, ele não se envolveu, mas agora parece muito ansioso para tentar resolver o problema, tentando fazer com que nos desculpássemos. Não é como se ele estivesse defendendo o que minha sogra disse, nem quer que nos desculpemos genuinamente, ele só quer que digamos desculpas só para que a situação se resolva. Ele disse ao meu marido que a mãe dele está ficando mais velha e que ela simplesmente se sentiu insegura e um pouco deixada de lado porque não pôde contribuir com o planejamento do casamento tanto quanto pensava que tinha direito de fazer. E por isso ela ficou um pouco maluca, mas depois, afinal, é a mãe dele, então ele acha que deveria perdoá-la e seguir em frente. O irônico é que, para perdoá-la, ele é quem tem que se desculpar com ela, e não sei como isso faz sentido. Não só ele, mas também espera que eu me desculpe, embora eu realmente não tenha culpa aqui, exceto pelo fato de que me defendi, e claramente isso não gostou muito a ela. Se ele escolheu o lado errado, então que assim seja. É a perda dele, para ser bem honesta, porque agora também não vamos falar com ele. Eles tornaram muito difícil para nós nos darmos bem com eles, especialmente com o comportamento deles nos últimos dias. Antes disso, meu relacionamento com minha sogra era um pouco estranho, mas pelo menos não era tão ruim. Agora, no entanto, não sei o que vai acontecer no futuro. Atualização 2. Se passaram alguns dias desde minha última atualização, e neste momento meu marido e eu estamos na nossa lua de mel. Pensamos que teríamos um pequeno descanso dos pais dele, mas aparentemente isso não é algo com o qual eles concordem. Estivemos ignorando-os nos últimos dias como dissemos que faríamos. Silenciamos todas as mensagens e notificações deles. No entanto, não os bloqueamos caso surgisse algo importante. Mencionei antes que meu marido é filho único. Ele disse que não queria bloquear os pais dele porque se sentiria extremamente culpado se algo acontecesse e eles não pudessem contatá-lo. Afinal de contas, independentemente de suas opiniões e pontos de vista, ele foi criado com muito amor. Não posso discordar disso, achei prático, então nenhum de nós os bloqueou, simplesmente os silenciamos e verificávamos as mensagens periodicamente. Não compartilharam nada importante, só continuaram reclamando da mesma coisa repetidamente. Chegou a um ponto em que ambos nos sentimos imunes às tentativas deles de nos fazer parecer vilões. Estávamos apenas verificando as mensagens por obrigação, nada mais. No entanto, esta manhã, acordamos com um monte de mensagens e chamadas perdidas de outros membros da família aos quais meus sogros decidiram envolver. Não tínhamos ideia de como eles souberam, porque o incidente no dia do casamento aconteceu em particular, e eles não foram convidados. Somente as pessoas na sala sabiam, e eu tinha certeza de que meus pais ou os avós do meu marido não compartilharam essa informação com ninguém. Obviamente ficamos furiosos. Tentamos contatá-los imediatamente para confrontá-los sobre a situação, mas percebemos que eles nos haviam bloqueado. Isso aconteceu de manhã, antes de termos tomado o café da manhã, então estávamos bastante irritados. Depois decidimos não deixar isso nos afetar. Afinal de contas, estamos na nossa lua de mel e queremos aproveitá-la ao máximo. Pensamos que mesmo que os confrontássemos, não adiantaria. Eles não iam perceber de repente que estavam errados e se desculpar, simplesmente se agarrariam ainda mais à versão deles dos fatos. Quanto aos familiares que entraram em contato conosco, esclarecemos as coisas e contamos o que realmente aconteceu. Aparentemente, meus sogros estavam espalhando mentiras que não se sustentavam por si mesmas, dizendo que eu explode, gritei com minha sogra, a insultei, a esbofeteei, e que, quando ela saiu furiosa, meu marido disse a ela que eu a havia incomodado e que eu deveria me desculpar. Uma história completamente ao contrário, com várias mentiras extras para torná-la ainda mais dramática. A maioria dos familiares que entraram em contato conosco achou muito estranho que estivessem sendo arrastados para essa confusão. Eles se comunicaram porque acreditavam que tínhamos o direito de saber o que estava acontecendo, mas não queriam fazer parte do drama. Acabaram se desculpando e dizendo que a minha versão provavelmente é a verdadeira, porque conhecem minha sogra. Não sei o que meus sogros esperavam conseguir, mas tudo o que conseguiram foi se humilhar e humilhar a família. Independentemente de tudo, decidimos não deixar que isso estragasse o resto das nossas férias. Hoje, merecemos nos divertir na nossa lua de mel e não vamos permitir que isso destrua nosso humor. Eles podem continuar enviando mais mensagens se quiserem, nós já dissemos o que tínhamos que dizer. Neste ponto não faz diferença, porque ninguém acredita na versão deles dos fatos. Atualização 3.
Meu marido e eu voltamos da nossa lua de mel há alguns dias. A vida voltou ao normal agora que estamos voltando ao trabalho. Depois do incidente na lua de mel com os pais dele, decidimos não dar atenção a eles e simplesmente continuar como se nada tivesse acontecido. Decidimos ignorá-los completamente, o que é o que se faz com esse tipo de pessoa, quando não fizeram nada novo. Pensamos que já teriam superado tudo isso, mas em vez disso decidiram aparecer na nossa casa exigindo explicações por tudo o que aconteceu. Não sei como, depois de tudo o que aconteceu, eles têm a audácia de aparecer na nossa casa e exigir uma explicação, como se fossemos nós que nos esforçamos para criar drama. Meu marido estava prestes a sair para enfrentá-los e dizer algumas verdades, mas fui eu quem o impediu, porque sabia com certeza que eles não estavam ali para raciocinar conosco ou resolver nada. Estavam ali para provocar uma briga e obter uma reação de nós. Se saíssemos e falássemos com eles, estaríamos nos envolvendo ainda mais nesse drama, que é exatamente o que eles queriam, nos arrastar para o nível deles. De alguma forma, consegui acalmar meu marido e convencê-lo a ficar dentro de casa, enquanto eles continuavam batendo na porta tocando a campainha umas 15 vezes, exigindo que saíssemos para falar com eles. Continuavam dizendo que era muito desrespeitoso de nossa parte, porque sabiam que estávamos em casa e, claro, disseram que tudo isso era culpa minha. Foi bastante irritante, mas quando ainda não tinham ido embora, mesmo depois de 10 minutos, decidi gritar com eles de dentro. Disse que se não saíssem nos próximos 30 segundos, chamaria a polícia. Devem ter levado a sério, porque finalmente se foram, provavelmente porque não queriam prejudicar mais sua reputação. Mas antes de ir embora, definitivamente disseram um monte de coisas horríveis sobre mim, alto o suficiente para que eu as ouvisse. Meu marido não gostou nada disso. Desta vez foi ainda mais difícil segurá-lo, mas de alguma forma consegui. Não chamamos a polícia dessa vez, mas da próxima vez que fizerem isso, definitivamente vamos chamar, sem avisos. Já fomos pacientes demais com eles. Atualização 4. Já se passaram algumas semanas desde a última vez que soubemos dos meus sogros e mais uma vez, fomos ingênuos ao achar que talvez desta vez finalmente tivessem aprendido a lição e nos deixariam em paz. Mas claro, isso é esperar demais deles. Eu realmente não entendo qual é o problema deles neste ponto. Como se não fosse o suficiente que se esforçaram tanto para criar drama conosco, desta vez decidiram atacar a minha família. Não sei o que esperavam conseguir com isso, mas foi extremamente insultante para mim. Há apenas algumas horas, meus pais me ligaram e me disseram que meus sogros apareceram na casa deles. Meus pais, claro, não queriam se envolver nesse drama, então, quando meus sogros chegaram, deixaram-nos entrar e os trataram com muita cortesia. Em vez de tomar isso como um sinal de respeito, eles se tornaram ainda mais desrespeitosos do que haviam sido conosco. Começaram a reclamar de mim diretamente na frente dos meus pais, dizendo que claramente não haviam feito um bom trabalho me criando, porque eu era uma filha mimada, sem ideia de como respeitar os mais velhos ou me comportar diante dos meus sogros. Disseram que eu era uma descarada e mal educada, e culparam meus pais por isso. Meus pais foram educados o suficiente para não dizer nada, apenas ouviram. Quando meus sogros terminaram de despotricar, meus pais lhes disseram para irem embora, porque claramente não estavam ali para falar com respeito ou ter uma conversa civilizada. Claro que meus sogros também não gostaram disso. Começaram a gritar com meus pais, dizendo que agora entendiam de onde eu tinha aprendido tudo. Disseram aos meus pais que não sairiam até que eu os chamasse para pedir desculpas a ambos e meu marido voltasse a falar com eles. Eles não conseguiam nem imaginar que o filho deles não falasse com eles, simplesmente porque são pessoas horríveis no geral. De qualquer maneira, estavam agindo de forma insana e com um incrível senso de direito, então meu pai lhes disse que ou saíam ou começaria a tirá-los da casa, começando pelo meu sogro. Mais uma vez, quando foram ameaçados com consequências, saíram de casa. Mas em vez de ir embora, realmente decidiram subir no carro e dirigir para cima e para baixo pela rua dos meus pais, passando em frente à casa deles a cada poucos minutos, provavelmente apenas para intimidá-los. Foi então que meus pais finalmente decidiram me ligar e me informar sobre o que estava acontecendo. Não queriam me incomodar enquanto eu estava no trabalho, mas naquele ponto não tinham mais escolha. Imediatamente liguei para o meu marido e contei o que os pais dele estavam fazendo. Quis deixar a decisão de como ele queria lidar com isso para ele, porque eu estava tendo um dia ocupado no trabalho e não podia me envolver. Expliquei a situação e disse para ele se encarregar disso. Ele se desculpou e disse que o faria. Honestamente me senti mal por ele, porque parece que os pais dele estão fazendo o máximo para envergonhá-lo e dificultar a vida dele. Se eu afirmasse amar o meu filho tanto quanto eles dizem amar o deles, jamais me comportaria dessa forma. Não faria coisas que só trariam vergonha e humilhação para a pessoa que digo amar. Mais tarde, ocupei-me de uma reunião com um cliente e não tive a oportunidade de verificar meu telefone pelas próximas 2 horas. Quando finalmente o fiz, tinha um monte de chamadas perdidas e mensagens dos meus pais e do meu marido. Aparentemente, o que aconteceu foi o seguinte: meu marido decidiu desbloquear os pais dele e tentou fazê-los entrar em razão.
Eles se recusaram a ouvir e insistiram que até ele se apresentar pessoalmente e falar com eles, não iriam embora. Isso foi a gota d'água para o meu marido. Ele decidiu desligar e chamar a polícia. Então, finalmente, a situação foi resolvida. Agora ele está considerando seriamente seguir em frente e apresentar uma ordem de restrição contra eles. Também aconselhou meus pais a fazerem o mesmo, porque claramente os pais dele perderam completamente o senso comum. Eu, pessoalmente, acredito que essa é a única solução lógica neste ponto. Estivemos adiando isso porque meu marido sentia que ainda tinha certos deveres e responsabilidades com seus pais como filho único, mas agora não podemos mais usar isso como desculpa porque, obviamente, eles deram isso por garantido. Acho que agora esse é o único caminho a seguir. Atualização 5. Na semana passada, ocorreu todo o incidente com meus sogros assediando meus pais e meu marido decidiu chamar a polícia contra eles. Infelizmente, eles foram embora sem acusações. Não me perguntem por que, já que não faz sentido para mim. Alguns dias depois disso, decidimos entrar em contato com um advogado. Tanto meus pais quanto eu decidimos que íamos apresentar uma ordem de restrição contra meus sogros, então fizemos isso. Há alguns dias, meus sogros foram notificados oficialmente. Agora, claro, meu marido também apresentou uma ordem de proteção contra eles. Sei que a eles não importa nem um pouco se não podem entrar em contato comigo ou com meus pais no futuro, mas meu marido é a única pessoa que importa para eles. Então, estão bastante desesperados para que ele retire a ordem de restrição, embora seja uma restrição temporária e ainda falte conseguir uma definitiva. Na sua desesperação, tem enviado mensagens de texto e ligado para ele de um telefone descartável, implorando para que faça algo a respeito. Prometeram que nunca mais repetiriam esse tipo de comportamento. Disseram que estão muito arrependidos por tudo e que até estão dispostos a se desculpar comigo e com meus pais. Tudo o que querem é que ele retire a ordem de restrição e simplesmente converse com eles, porque ele é o único filho deles e, segundo eles, não podem viver sem ele. Se isso tivesse acontecido há algumas semanas, meu marido poderia ter considerado, mas posso dizer que ele não vai mudar de opinião. Sei disso porque nunca o vi tão decidido com relação a algo antes. Depois de tudo que seus pais nos fizeram passar, acho que já fomos pacientes o suficiente com eles. Eles nos deram por garantidos e tomaram a nossa paciência como certa. Agora é hora de enfrentarem as consequências. É um pouco patético saber que estão tão desesperados para recuperá-lo, mas no final do dia, sei que eles mesmos arruinaram tudo isso. Neste ponto, tudo o que aconteceu no casamento parece muito mais leve em comparação. Se eu soubesse do que eles eram capazes, nem os teria convidado para o casamento. Pode parecer duro, mas é assim. De qualquer forma, só espero que aprendam a lição e que em breve nos aprovem a ordem de restrição a longo prazo, porque realmente não quero lidar com esse drama novamente. Atualização 6. Finalmente conseguimos a ordem de restrição contra eles, que não é apenas temporária. Felizmente, eles não poderão nos incomodar novamente por um tempo. Antes de a ordem de restrição ser finalizada, enviaram um último e-mail para o meu marido. Nele, diziam que estavam realmente arrependidos por tudo que deu errado. Reconheceram que haviam sido muito difíceis de lidar e aceitaram de todo o coração nossa decisão. Disseram que se fossemos seguir em frente com algo tão drástico como isso, deveríamos ter pensado muito sobre isso. Não sei se algum dia foram sinceros ou se foi apenas uma tentativa desesperada de fazer meu marido mudar de ideia. Sim, mas seja o que for, pelo menos reconheceram que estavam errados. Reconheceram um pouco tarde, mas, de qualquer forma, o fizeram. A decisão sobre a ordem de restrição foi aprovada na semana passada. Durante alguns dias depois disso, meu marido ficou um pouco deprimido, o que é natural, porque toda essa situação foi extremamente difícil para ele, e eu entendo. Então, decidi planejar uma viagem de fim de semana para nós dois. Embora tenhamos aproveitado a nossa lua de mel, houve uma fase no meio em que ambos estávamos bastante chateados pelo que aconteceu com os pais dele. Desta vez, só para animá-lo, levei-o para viajar. Quando voltamos, ele parecia renovado e muito mais feliz do que antes. Agora, só espero que possamos superar tudo o que aconteceu e aproveitar a nossa vida sem nos preocupar com os pais dele e o que eles possam estar planejando fazer depois. Por enquanto, ambos estamos contentes com tudo e esperamos que pelo menos, durante os próximos 2 anos, que é o tempo da restrição, não precisemos lidar com mais drama. Atualização 7. Meus sogros decidiram incomodar as únicas pessoas que não têm ordens de restrição contra eles. Os avós do meu marido foram até a casa deles em busca de ajuda para que, pelo menos, meu marido retire as ordens contra eles. Os avós do meu marido disseram que não estavam interessados em se envolver nesse drama, mas meus sogros os ameaçaram com voltar naquele mesmo dia mais tarde se não recebessem notícias do meu marido. Então, ligaram para o meu marido e obtiveram notícias. Meu marido foi até a casa dos avós e esperou lá até que meus sogros voltassem. Ele esperou com sua ordem de restrição, figurativamente falando, porque quando eles chegaram, ele saiu filmando com o celular para surpresa deles.
No começo pensaram que os avós o haviam convencido, mas meu marido deixou claro que estaria presente na próxima vez que incomodassem alguém com esse assunto. Além disso, avisou que usaria aquela gravação como prova de que violaram a ordem de restrição contra ele. Claro, eles não tinham como saber que ele estaria lá, mas também não fizeram muito para se afastar quando o viram. Em vez disso, tentaram conversar com ele. Para quem não sabe, se alguém se aproxima de outra pessoa com uma ordem de restrição contra ela, o que se deve fazer é se afastar imediatamente. Bem, isso não foi o que meus sogros fizeram, então agora sabem que se voltarem a incomodar alguém sobre esse assunto, meu marido estará lá. Eles também começaram a ser bloqueados por alguns familiares, incluindo os avós do meu marido por assediá-los. Quanto à violação da ordem de restrição, ambos foram sentenciados a pagar uma multa de $3.500, embora entre os dois não cada um, e isso cada vez mais os deixa com menos opções para nos incomodar. Se violarem novamente a ordem, a penalidade não será apenas maior em termos financeiros, também poderão enfrentar dias ou semanas na cadeia, e isso seria só o começo. Então é provável que não saibamos mais nada deles por um tempo, o que também pode explicar que essa seja minha última atualização, se for o caso. História 2. Meu namorado ficou bêbado na festa de um amigo, acordou com o noivo do amigo se aproveitando dele, enquanto seu amigo observava e filmava. Agora ele acha que traiu, mas ele foi assediado. Eu conheci meu namorado na faculdade quando tivemos uma aula juntos. Ele estava tendo dificuldades por causa do seu estilo de vida de festas, mas eu, sendo uma introvertida estudiosa, estava prosperando. Ainda me lembro da primeira vez que ele falou comigo. Ele praticamente me encurralou depois da aula, um dia, e pediu se eu poderia ajudá-lo a passar, porque ele estava em prova acadêmica. Eu disse não de início, porque eu perderia meu tempo ajudando um rapaz da fraternidade que não se importava nem em aparecer na aula sóbrio. Mas ele foi persistente e continuou pedindo, dizendo que me pagaria, compraria café, qualquer coisa que eu quisesse. Finalmente, eu concordei só para calá-lo. Honestamente, nossa primeira sessão de estudos foi um desastre. Ele chegou tarde, não leu nenhum dos materiais e passou metade do tempo mandando mensagens para os amigos. Eu estava pronta para sair e nunca mais olhar para trás, mas então ele olhou para mim e disse: "Desculpa, estou sendo um idiota, por favor, não desista de mim ainda." Algo nos olhos dele parecia genuíno, não sei, então eu fiquei. Na próxima vez que nos encontramos, ele chegou no horário, tinha lido a tarefa, fez boas perguntas e trouxe café para mim. Pouco a pouco, eu percebi que havia mais nele do que apenas a persona de garoto de festa. Ele era realmente inteligente quando se aplicava, engraçado de uma maneira que não era às custas de outra pessoa e ele ouvia. Eu o odiava no começo, mas por algum motivo ele fez eu me apaixonar por ele. Não foi de uma hora para outra como nos estúpidos filmes românticos, foi gradual. Um dia eu simplesmente percebi que estava ansiosa para nossas sessões de estudos mais do que qualquer outra coisa na minha semana. Ele me convidou para sair depois de cerca de 2 meses de estudos juntos. Eu disse não. Ele não insistiu, apenas disse ok, e voltou a discutir Chaucer ou qualquer coisa que estávamos estudando naquele dia. Ele perguntou novamente uma semana depois. Eu disse não de novo. Isso aconteceu por um mês até que finalmente disse sim, principalmente porque estava curiosa se ele algum dia desistiria. Nosso primeiro encontro foi tão avard. Ele me levou a um restaurante chique e estava claramente se esforçando demais. Eu estava desconfortável com meu vestido e salto. A conversa estava rígida, ambos odiamos aquilo. Então, no meio do jantar, ele simplesmente olhou para mim e disse: "Isso está péssimo, não está?" Eu ri tanto que saiu água do meu nariz. Saímos, comemos hambúrgueres e os comemos no carro dele enquanto ouvimos música. Foi naquela noite que percebi que talvez eu realmente gostasse desse cara. Ele era como um livro aberto também e esperou pacientemente por mim. Eu não deixei ele me beijar até 4 meses de namoro. Sei que isso soa ridículo para a maioria das pessoas, mas eu tinha sido machucada antes e precisava ter certeza. Quando finalmente nos beijamos, foi no quarto dele, depois de estudarmos para os exames finais. Nada romântico, nenhum clima, ele perguntou se podia, eu disse que sim, e isso foi tudo, mas foi perfeito do seu jeito. Eu não dormi com ele até o nosso aniversário de 1 ano. Outra coisa que provavelmente soa louca para a maioria das pessoas. Ele foi o meu primeiro e eu realmente queria ter certeza de que estava dando minha virgindade para alguém que realmente me amava. Eu não me arrependo de ter esperado. Ele fez tudo ser especial, nunca me apressou, nunca me fez sentir mal por esperar. Eu não pedi para ele, mas ele foi aos poucos desistindo de festas e de beber por minha causa. Não foi como se eu tivesse dado um ultimato, ele simplesmente começou a recusar convites para festas, dizendo que preferia assistir filmes comigo. Começou a beber menos, até quase nada. Quando perguntei sobre isso uma vez, ele simplesmente deu de ombros e disse: "Essas coisas não são mais divertidas. Você é divertida." Nós dois encontramos um novo grupo de amigos na faculdade, que mantemos até hoje, principalmente outros casais, pessoas que não estavam nessa cena de festas.
Nós tivemos noites de jogos, maratonas de filmes, churrascos, coisas normais, sem toda a bagunça que vem com a galera das festas. Ele desistiu de tudo voluntariamente, porque disse que preferia passar o tempo em casa comigo. Eu nunca pedi para ele mudar. Na verdade, às vezes eu me preocupava se ele estava desistindo demais de si mesmo por minha causa, mas ele sempre insistia que estava mais feliz assim. A única coisa do passado dele que ele não desistiu, no entanto, foi o melhor amigo de infância dele, que chamaremos de Max. Max sempre me odiou desde a primeira vez que nos conhecemos. Ele me olhou de um jeito como se eu fosse algo que ele tivesse pisado em cima. Acho que ele me culpa por ver o meu namorado apenas algumas vezes por mês e por ele não ser mais divertido. Por divertido quero dizer, ficar completamente bêbado e flertar com qualquer coisa que se mova. Max é aquele cara que teve seu auge no ensino médio e nunca seguiu em frente. Ainda fala sobre os dias de glória de ser o rei do baile ou algo assim. Ainda acha que piadas de pênis são o auge da comédia. Ainda trata as mulheres como se fossem descartáveis. Eu tentei gostar dele pelo bem do meu namorado, realmente tentei. Sorri pelas piadas grosseiras dele, fiz conversa quando estávamos forçados a ficar na mesma sala. Até o defendi algumas vezes quando meu namorado reclamava sobre algo que ele tinha feito. Houve uma vez há alguns anos, quando estávamos todos juntos no jantar, com alguns outros amigos, Max tinha bebido demais como sempre, e começou a fazer comentários sobre nosso relacionamento, coisas como: cara, lembra quando você costumava ser divertido e você é tão apaixonado? Cara, isso é triste. Meu namorado riu disso, mas eu pude perceber que ele estava desconfortável. O pior foi quando Max olhou para o meu namorado diretamente nos olhos e disse: você vai perceber isso eventualmente bem na minha frente e na frente de todo mundo na mesa. A mesa toda ficou quieta, eu me senti como se tivesse levado um tapa. Meu namorado rapidamente mudou de assunto, mas o estrago já estava feito. Eu disse a ele depois que não me sentia confortável perto do Max mais. Desde então ele nunca mais deixou o Max ficar perto de mim, mas eles ainda se encontravam, e eu realmente não me importava porque confiava nele. Eles se encontravam para beber ou assistir o jogo talvez 1 ou 2 vezes por mês. Meu namorado sempre me mandava mensagem quando chegava lá. E quando ele estava saindo, não porque eu pedi, mas apenas para que eu não me preocupasse, ele sempre voltava para casa sóbrio ou, no máximo, um pouco bêbado, e me contava sobre a noite deles. Eu perguntei uma vez por que ele ainda mantinha amizade com o Max, quando parecia que eles já não tinham mais nada em comum. Ele fez uma expressão triste e disse: ele esteve comigo em momentos realmente difíceis, não posso simplesmente abandoná-lo porque ele está passando por dificuldades. Aparentemente os pais do Max passaram por um divórcio feio quando eles eram crianças, e meu namorado foi o único que ficou ao lado dele. Eu posso respeitar a lealdade, mesmo que eu ache o Max um idiota completo. Ao longo dos anos, o Max teve esse relacionamento instável com uma garota, vamos chamá-la de Hannah. Hannah parecia legal nas poucas vezes em que a encontrei, embora eu sempre me perguntasse o que ela via no Max. Ela é bonita de um jeito perfeito para o Instagram, inteligente pelo que eu pude perceber, e tinha um bom trabalho em imobiliária ou marketing, algo assim. Sempre que eles terminavam, o que acontecia a cada 6 meses mais ou menos, o Max ia em uma dessas bebedeiras, e meu namorado tinha que ir acalmá-lo. Depois eles voltavam a ficar juntos, e o ciclo se repetia. Ok, então isso é o que aconteceu recentemente. Max ficou noivo de Hannah pela 2ª vez, eu acho, e nos convidou para comemorar. Seriam apenas nós 4. As restrições foram aliviadas na nossa área, desde que o contato e o número de pessoas envolvidas fossem mantidos ao mínimo. Eu recusei, o que em retrospecto foi um grande erro. Eu tinha um projeto para entregar no trabalho, e já estava estressada com o prazo. Além disso, a ideia de passar uma noite inteira fingindo que gostava do Max parecia um tipo de tortura. Eu pensei que meu namorado poderia se divertir com um amigo, enquanto eu aproveitava para fazer algum trabalho em paz. Meu namorado se ofereceu para ficar comigo, mas eu disse que ele não precisava e que eu entenderia se ele quisesse apoiar o Max, mesmo que eu o odiasse. Eu literalmente disse: vai se divertir, um de nós deveria. Isso foi um erro, em retrospecto. Se eu tivesse ido com ele ou se ele tivesse ficado em casa, nada disso teria acontecido. Ele prometeu que não beberia muito e que estaria em casa até meia-noite. Eu me lembro de beijá-lo na despedida e pensar o quanto ele estava bonito, todo arrumado com sua camisa de botão. Esse foi o último momento normal que tivemos antes de tudo desmoronar. Por volta das 11 da noite, recebi uma mensagem dizendo que ele estava bêbado demais para dirigir e que ia dormir na casa do Max. Eu fiquei irritada, mas pensei que era melhor do que ele dirigir bêbado. Respondi rapidamente: ok, te amo, e fui para a cama. Eu não dormi bem, nunca durmo quando ele não está lá. Nossa cama parece muito grande, muito vazia. Na manhã seguinte, meu namorado chegou em casa chorando. Estamos morando juntos há cerca de 3 anos agora, e ele parecia péssimo, ainda claramente com ressaca, os olhos vermelhos e inchados, a roupa amassada como se tivesse dormido com ela. Ele mal conseguia me olhar. Eu soube imediatamente que algo estava errado.
Meu namorado não é do tipo que chora. Durante todo o tempo que ficamos juntos, eu o vi chorar talvez 3 vezes. Quando o avô dele morreu, quando achamos que meu gato teria que ser sacrificado, e durante o último episódio do jogo The Walking Dead, quando Lee morre. Eu o levei ao banheiro, preparei um banho e ajudei a tirá-lo da roupa. Ele ainda estava chorando, essas lágrimas silenciosas que não paravam de sair. Eu o banhei como se fosse uma criança, lavando seu cabelo suavemente, limpando seu rosto. Ele me deixou colocá-lo na cama depois de se enroscar debaixo das cobertas. Eu fiquei com ele até ele dormir, passando os dedos pelo cabelo dele, aterrorizada com o que poderia ter acontecido. Quando ele acordou algumas horas depois, ele me contou tudo. Aparentemente ele ficou muito bêbado na festa, muito mais do que normalmente ficaria. Ele disse que o Max ficou insistindo em dar bebidas para ele, mais uma dose para o casal feliz, até que ele mal conseguia ficar de pé. A Hannah foi muito flertadora com ele a noite inteira, segundo meu namorado, tocando no braço dele quando ela ria das piadas dele, sentando perto dele no sofá, dando aqueles olhares. Ele disse que achou que estava imaginando isso no começo e tentou se afastar sem ser óbvio. Em algum momento ele desmaiou no sofá deles. Ele lembra do Max ajudando ele a se deitar, trazendo um travesseiro e um cobertor. Ele pensou que só iria dormir um pouco lá, até pela noite. Esse foi o último momento claro que ele lembra. A próxima coisa que meu namorado lembra foi quando acordou, e a Hannah estava fazendo sexo oral nele, enquanto ele estava nu. Ele não conseguiu entender onde estava no começo, não estava mais no sofá, mas na cama de hóspedes deles. Ele estava confuso, ainda bêbado, e não reagiu imediatamente. Então ele percebeu que o Max estava na sala também, apenas assistindo de uma cadeira no canto. Segundo meu namorado, eles curtem essa coisa de esposa quente, seja lá o que isso signifique. Eu precisei pesquisar no Google depois e Wish e ET. Aparentemente é uma fetiche onde o homem se excita assistindo sua esposa namorada com outros homens. O Max estava incentivando a Hannah, dizendo o que fazer, filmando partes disso com seu celular. Meu namorado disse que estava bêbado demais para resistir de forma adequada. Ele tentou dizer não, tentou empurrar a Hannah para longe, mas ele ainda estava tão fora de si que não conseguia reunir forças para reagir. Ele disse que em algum momento, simplesmente desistiu e deixou acontecer, porque ele não sabia o que mais fazer. Ele estava com medo de que não o deixassem ir embora se continuasse resistindo. A próxima coisa que meu namorado lembra foi acordar novamente, horas depois, no ao lado de Hannah, com vários preservativos usados ao redor deles. O Max já tinha ido embora. Meu namorado disse que se sentiu mal, pegou suas roupas e correu para fora, sem acordar a Hannah. Ele vomitou no jardim da frente da casa deles, chamou um Uber e veio direto para casa. Eu só fiquei lá em choque, enquanto ele me contava tudo isso. Esse homem com quem eu estive por quase 5 anos, que eu pensei ser o amor da minha vida, acabou de me contar que esteve com outra mulher, e me traiu. Meu coração está se despedaçando agora, pessoal, e eu realmente não sei o que fazer. Ele tem implorado por uma segunda chance, até me mostrando que bloqueou o Max e a Hannah em tudo. Ele prometeu nunca mais entrar em contato com eles novamente. Ele também jura que não vai beber quando eu não estiver por perto e que vai manter o celular desbloqueado, para que eu possa olhar sempre que quiser, sem perguntas. Isso tudo aconteceu há alguns dias, e eu mal saí do quarto. Tenho chamado o trabalho dizendo que estou doente, meu chefe provavelmente está ficando irritado, mas eu simplesmente não consigo funcionar agora. Tentei entrar ontem para ver os e-mails e acabei ficando olhando para a tela por 1 hora, sem fazer nada. Eu simplesmente não consigo me concentrar no meu trabalho estúpido quando meu relacionamento está desmoronando, pessoal. Eu não sei para onde ir a partir daqui. Eu estou chorando só de digitar isso, mas eu não tenho ninguém com quem conversar sobre isso. Normalmente, quando problemas tão grandes surgem na minha vida, é ele quem eu recorro para pedir ajuda, mas eu não posso exatamente pedir conselhos a ele sobre isso. Posso? Eu o amo, mas não sei se consigo confiar nele novamente. O que devo fazer? Desculpem pela longa desabafo, eu só estou perdida agora. Atualização. Desculpem por não responder a nenhum de vocês. Eu só não achava que estava no estado mental certo para realmente manter uma conversa significativa. Fiquem tranquilos, eu li todas as suas respostas, até as bem cruéis que me chamaram de todos os tipos de nomes por considerar ficar com um traidor ou por ser ingênua ou o que for. Esses comentários honestamente só me fizeram me sentir pior, mas eu entendo que as pessoas estão só tentando me proteger com base em suas próprias experiências. E para as pessoas que me mandaram mensagens pedindo mais detalhes sobre o que aconteceu, enquanto ele foi assediado, vocês são nojentos e espero que pisem em legos todos os dias pelo resto de suas vidas. Então, onde eu começo? Bem, acho que alguns de vocês ficariam encantados em saber que ele me deixou por eu não ser uma pessoa tão solidária. Puxa, que sorte a minha, né? Acho que vocês estavam certos, eu sou uma namorada horrível. Agora ele está indo ficar com a nova namorada solidária dele, que o entende muito melhor do que eu jamais poderia. Não, estou brincando. Mas alguns de vocês provavelmente queriam que isso tivesse acontecido, certo?
Eu sei que alguns de vocês estavam dizendo que eu deveria apenas largá-lo e seguir em frente, mas relacionamentos são mais complicados do que isso. Estamos juntos há 5 anos, não se joga tudo isso fora sem tentar consertar as coisas. Então, aqui está o que realmente aconteceu, depois de ler alguns dos seus comentários, especialmente os que questionaram por que Max e Hannah fariam isso e apontaram que meu namorado era claramente uma vítima aqui. Eu comecei a ver as coisas de uma perspectiva diferente. Alguns de vocês apontaram que isso soava menos como traição e mais como assédio ou até estupro. Eu nunca realmente pensei nisso como algo além de traição inicialmente, e não ajudou o fato de que quando ele voltou para casa naquela manhã, ele alegou ter me traído. E eu acho que minha mente começou a ir para um lugar escuro, onde a lógica sai pela janela. Não é uma desculpa, mas eu realmente não estava no estado mental certo. Depois que ele disse que me traiu, eu estava em choque, com raiva, machucada, confusa, todas essas emoções batendo ao mesmo tempo. Eu não conseguia pensar com clareza. Era como se meu cérebro tivesse se fixado na palavra traição, e não conseguisse processar mais nada. Eu acho que foi depois da percepção de que esse homem nunca me machucaria voluntariamente, que toda a raiva e a dor de ser traída desapareceram. Estamos juntos há anos e ele nunca olhou para outra mulher. Sempre que estamos fora e alguma garota tenta flertar com ele, o que acontece mais do que eu gostaria, ele é um cara bonito. Ele sempre deixa claro que é comprometido. Ele até mostra fotos nossas juntos no celular dele. Às vezes é até meio fofo. Eu realmente não conseguia falar com ele no começo por 5 dias. Nós apenas existíamos no mesmo espaço, mal conversando. Eu ficava no meu laptop no quarto, enquanto ele estava no sofá assistindo TV ou jogando videogame. Passávamos um pelo outro no corredor e era como passar por um estranho. Dormíamos em quartos separados, comíamos em horários diferentes. Foi horrível. Uma noite, eu não consegui dormir novamente e fui pegar um pouco de água. Ele estava no sofá, olhando fixamente para o que fosse que estava na TV. Ele parecia vazio, não triste, não com raiva, apenas completamente sem emoção, como uma casca dele mesmo. Isso me assustou mais do que quando ele estava chorando. Eu me sentei ao lado dele e disse que não tinha intenções de terminar. Bem, ele voltou à vida quase instantaneamente, e antes que eu percebesse, seus braços estavam ao meu redor. Ele estava tremendo e eu pude perceber que ele estava chorando. Eu também. Foi como se uma represa tivesse se rompido. Todas as emoções que nós dois estávamos segurando vieram à tona. Lembram quando eu disse que sentia como se meu mundo estivesse desmoronando ao meu redor? Bem, pela primeira vez em o que parecia uma eternidade, eu podia sentir as coisas começando a se encaixar de novo. Eu não percebia como um simples abraço pode ser tão calmante. Tudo estava começando a parecer certo novamente, como se nós estivéssemos enfrentando isso juntos, em vez de separados. Então, nós conversamos pela primeira vez desde o que aconteceu. Ele se desculpou novamente por ter me traído. E quando eu disse que não achava que ele tinha me traído, ele ficou com uma expressão confusa no rosto. Eu perguntei se ele havia dado consentimento, e ele disse que não. Tentei explicar que o que aconteceu com ele foi assédio, mas acho que ele ainda não percebe que ele foi realmente explorado. Ele disse que a primeira coisa que passou pela cabeça depois do que aconteceu foi que ele me traiu e estava com tanto medo de me perder. Esse homem, depois de ser estuprado, pensou primeiro em como me traiu, em vez de como ele foi traído. Eu fiquei sem palavras. Ele disse que a primeira resposta dele deveria ser tentar reconquistar meu amor, por isso ele tem feito todo esse esforço nos últimos dias, cuidando de mim à distância. Quando foi minha vez de falar, eu disse o quanto eu sentia muito por não ter sido solidária. Eu tirei conclusões precipitadas sem pensar nisso claramente, o que foi bem fora do meu caráter. Eu geralmente sou a pessoa lógica que analisa tudo, mas acho que quando se trata de questões do coração, a lógica fica de lado. Nós dois nos desculpamos por não termos conversado mais cedo, por deixar que isso se acumulasse entre nós. Concordamos que precisamos ser melhores em comunicação daqui para frente, especialmente quando as coisas ficarem difíceis. Não podemos simplesmente nos fechar e esperar que o problema desapareça. Algumas trocas depois, a conversa se deslocou para o Max e a Hannah. Eu disse a ele que nunca mais queria que ele ficasse perto do Max ou da Hannah, e ele concordou. Eu sempre achei que o Max fosse uma má influência, mas nunca imaginei que ele fosse levar isso tão longe, então nunca o impedi de ver seu ex-melhor amigo. Ele me mostrou o celular dele, que não tinha mais bloqueio. Ele disse que bloqueou ambos em tudo, mas queria manter a política do celular desbloqueado. Ele disse isso para que eu pudesse ter certeza de que ele não estava mais em contato com o Max. Eu agradeci o gesto, mas disse a ele que confiava nele. O problema era o Max e a Hannah. Eu o incentivei a registrar um boletim de ocorrência, mas ele foi contra. Ele disse que mesmo que tenha sido estuprado, ele não conseguia se forçar a fazer isso. Eu não sabia realmente a extensão do que aconteceu no começo, mas a família dele e a família do Max têm uma longa história de amizade. As mães deles eram melhores amigas na faculdade, e os pais trabalhavam juntos. Não só eles dois eram próximos, como até suas famílias eram próximas.
Eu pensei que eles eram apenas amigos enquanto cresceram, mas era mais do que isso. Eles são praticamente da família. Os pais do Max, mesmo sendo divorciados, são os padrinhos do meu namorado e vice-versa. Eles passam as festas de fim de ano juntos, fazem viagens em família juntos. É como uma rede totalmente interconectada que eu nunca entendi completamente até agora. Eu não sabia de tudo isso, porque toda vez que visito a família dele, o assunto nunca é tocado. E eu realmente não conheci nenhum membro da família do Max, exceto pela irmãzinha dele, que veio brincar com o irmão mais novo do meu namorado quando visitamos os pais dele no Natal passado. Ele disse que não queria estragar décadas de amizade entre as famílias deles e que ficaria satisfeito em apenas seguir em frente com o Max. Eu acho que entendo a hesitação dele. Os homens já não são levados a sério quando se trata de coisas como essa, e com todas as complicações familiares, é uma bagunça. A polícia pode não acreditar nele, o Max e a Hannah poderiam inverter a situação e dizer que foi ele quem iniciou, seria a palavra dele contra a deles. E sem evidências além daqueles preservativos que já foram embora, é improvável que algo legal aconteça de qualquer forma. Ele vai fazer os testes mais tarde hoje, e eu espero que aquela vadia não tenha dado nada para o meu homem. Eu imagino que a Hannah estivesse usando pílula anticoncepcional, dado o número de homens com quem ela aparentemente dorme, embora isso seja apenas uma especulação da minha parte, e talvez um pouco maldoso, mas honestamente, não me importo se estou sendo maldosa sobre a mulher que assediou meu namorado. Meu namorado e eu chegamos à conclusão de que o Max provavelmente planejou tudo isso para nos separar, para que ele pudesse ter seu melhor amigo de volta. Eles costumavam ser parceiros no crime, afinal, quando se tratava de festas e pegar mulheres. Lembro de meu namorado me contar histórias do primeiro ano deles que fariam qualquer um corar. O Max já fez comentários antes sobre como meu namorado era muito melhor antes de mim, como eles se divertiam muito juntos. Acho que ele me resentiu por mudar o amigo dele, embora meu namorado tenha mudado por conta própria. Talvez o Max tenha pensado que se conseguisse fazer meu namorado me trair ou me fazer pensar que ele me traiu, nós terminaríamos e ele teria de volta seu parceiro de festas. Também notei que algumas pessoas estavam me criticando por ter feito ele esperar um ano para fazer sexo. Desculpem, eu só tenho uma visão diferente. Eu acredito que o sexo é para pessoas que se amam, então eu não estava disposta a dormir com alguém de quem eu não estava profundamente apaixonada, e que não me amava de volta. Eu não julgo quem se envolve com outras pessoas, meu namorado tem uma alta contagem de parceiros, mas eu realmente não guardo isso contra ele. Mas naquela época, eu só queria ter certeza de que eu não era só uma garota com quem ele transava, ou uma conquista, mas alguém que ele realmente amava e via um futuro, considerando o passado dele. Eu fui muito cética por um tempo e mantive minhas defesas o tempo todo, mas ele foi aos poucos derrubando essas barreiras, e estou feliz que ele tenha feito isso. O sim relutante que dei quando ele me pediu em namoro foi e ainda é uma das melhores decisões que já tomei. O plano do Max teve o efeito oposto. Está sendo difícil agora, mas eu vejo essa experiência tornando o nosso relacionamento ainda mais forte. Eu o amo mais do que nunca, acreditem ou não, e tenho certeza de que ele sente o mesmo. Os últimos dias nos ensinaram o quão miseráveis nossas vidas seriam sem o outro. Acho que isso fez com que valorizássemos mais um ao outro, não que algum de nós tenha dado o outro como garantido. Nós apagamos todas as redes sociais por enquanto, só um detox, sabe? Nenhum de nós quer correr o risco de ver algo do Max ou da Hannah, ou de ter amigos em comum fazendo perguntas que não estamos prontos para responder. Estamos focando um no outro agora, não no mundo exterior. Eu sei que ele não me traiu, sei que ele não vai partir meu coração, sei que ele me ama e sei que eu o amo. Está sendo difícil agora, mas saber desses fatos me faz ter confiança de que conseguiremos passar por isso. Um usuário do Reddit apontou que nós somos almas gêmeas, e eu gosto de pensar que somos. Não consigo me ver com ninguém além dele. Embora tudo o que aconteceu tenha sido doloroso, ambos perceberam que o amor e a compreensão mútua são a base mais sólida para superar qualquer desafio na vida. Eles passaram por sofrimento, perda e desafios constantes, mas o amor deles prevaleceu. Decidiram seguir juntos, reconstruindo a confiança, não apenas um no outro, mas também em si mesmos. A cada dia aprenderam a amar, perdoar e valorizar o que tinham, pois entenderam que o verdadeiro amor não é sobre perfeição, mas sobre a capacidade de superar qualquer dificuldade, não importa o que aconteça.